Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento aí aos nossos módulos, né? Que eu dividi em 4 partes, essa parte aí de núcleo e cromossomo. A gente vai começar então, vai continuar, perdão, dentro da parte de citologia, a parte de núcleo e cromossomo. Reparem aqui que eu botei 02, ou seja, esse módulo, né, essa aula é a continuação do 01, beleza? Então, se vocês estão nessa daqui, voltem lá, por favor, na 01, caso vocês não tenham assistido. Beleza? Então, continuando a parte de estruturas do núcleo, tá? Lembra que eu falei na outra aula que, isso a gente vai ver melhor ali pra frente. Isso a gente vai ver melhor ali pra frente. Então, essa é a parte onde a gente vai ver melhor as coisas. Primeiro, a carioteca. Se vocês repararem aqui, esse esquema que eu fiz, isso seria uma célula, beleza? Essa parte onduladinha seria a membrana plasmática. Essa parte toda picotadinha aqui é o que a gente chama de carioteca, tá? Que é o que está delimitando o nosso núcleo. Essa parte toda escurinha aqui, toda pintada, é o nosso nucleolo. E essa parte aqui em rosa, roxo, sei lá que cor é essa, seria a nossa cromatina. Eu dei um zoom justamente nessa perfuração, nessa pontuação, nesse cortezinho da nossa carioteca. Se eu der um zoom, eu vou enxergar uma estrutura mais ou menos assim. Essa região aqui é a bicamada da nossa carioteca. Lembrando, a composição da carioteca é similar à composição da nossa membrana plasmática, ou seja, uma bicamada de fosfolipídios, tá? Então aqui eu estou enxergando a bicamada nessa região superior e a bicamada nessa região inferior aqui, beleza? Na nossa imagem. E esse meio que eu faço simplesmente uma abertura, uma perfuraçãozinha, na verdade não tenho só um buraco, eu tenho uma estrutura chamada de complexo de poro. O que é essa estrutura? É justamente um canal que permite o controle de entrada e de saída de moléculas do nosso núcleo. Como assim? O nosso núcleo, dentro do nosso núcleo, vai estar relacionado à síntese de RNA mensageiro, beleza? Síntese de RNA ribossômico e síntese de RNA transportador. Tudo isso é sintetizado dentro do nosso núcleo. Então, para que isso seja sintetizado, é necessário que dentro do núcleo existam enzimas para catalisar essas reações e existam nucleotídeos para compor esses RNAs todos. Só que onde essas estruturas são absorvidas ou produzidas? No citoplasma. Então as estruturas têm que conseguir entrar no núcleo, do citoplasma para o núcleo. Por onde elas vão entrar? Pelo complexo de poro. Tranquilo, beleza, isso eu entendi. Mas ela também controla a saída. Como assim? O DNA nunca sai do núcleo, a não ser durante a divisão celular, onde o núcleo, a membrana, essa membrana nuclear, esse envoltório nuclear, que é a carioteca, ela é fragmentada, ela é destruída. Nesse momento, eu tenho meu DNA fora do núcleo, porque não vai existir núcleo, tá? Somente durante a divisão. Fora isso, nunca o DNA sai do núcleo. Então, esse complexo de poro impede a saída do DNA. Por que, Nicolas? Para que exista uma organização. Síntese de DNA, síntese de RNA dentro do núcleo. Agora, tradução, que seria síntese de proteína, citoplasma, fora do núcleo. Beleza? Então, o que esse complexo de poro vai permitir sair do núcleo, se ele não permite que o DNA saia? Ele permite que o RNA saia. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico serão sintetizados aqui dentro do núcleo e irão ser encaminhados, direcionados para fora, para o citoplasma. Beleza? Então, basicamente, a nossa carioteca vai delimitar o nosso núcleo e vai impedir que o DNA consiga sair para o citoplasma. Ao mesmo tempo, vai permitir que proteínas e enzimas entrem no núcleo, nucleotídeos também entrem no núcleo, e que os RNAs produzidos aqui dentro saiam do núcleo. Tranquilo? Qual que é a estrutura que permite essa comunicação intranuclear com o citoplasma? Complexo de poro. Tranquilo? Beleza? Qual que é a próxima estrutura que a gente tem que ter ideia? Ou composição do núcleo? É a cariolinfa. Perdão aqui, gente. Somente depois que eu já tinha feito, que eu já ia gravar, que eu vi que eu esqueci o N do cariolinfa, tá? Aí eu botei aqui bem, sei lá, sobreposto ao F aqui, perdão,
mas cariolinfa, com N, tá? Essa cariolinfa é a mesma coisa do que um nucleoplasma, tá? São sinônimos, o termo cariolinfa ou nucleoplasma. O que é efetivamente a cariolinfa? É a substância que vai estar preenchendo esse nosso núcleo. O nucleolo, que é essa estrutura aqui, e a cromatina, que é essa estrutura aqui, não vão estar flutuando no meio do núcleo. Elas vão estar imersas em uma substância. Essa substância, chamada de cariolinfa ou nucleoplasma, nada mais é do que um suco nuclear. E esse suco nuclear a gente chama de substância coloidal. Da mesma forma que a gente chama o nosso hialoplasma, que é a substância que preenche lá o nosso citoplasma, de substância coloidal. O que seria essa substância coloidal? É uma substância que tem em sua composição água, sais minerais, íons, proteínas e outras substâncias diluídas nela, beleza? Que dá uma certa consistência diferente de uma consistência aquosa. Ela é um pouco mais densa do que a água, essa substância coloidal, beleza? Próxima estrutura é a nossa cromatina. Essa nossa cromatina, galera, ela vai ser nada mais nada menos que um filamento complexo formado por proteína e DNA. Como assim, Nicolas, filamento complexo? Se você pega só o DNA naquela estrutura que a gente sempre vê esquematizada por aí, que nossa, que esquema horrível de DNA, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Isso daqui é aquela nossa dupla fita do DNA, beleza? Uma dupla fita espiralizada ou em espiral. Isso daqui é a forma que a gente chama de filamento de DNA. Esse filamento de DNA ele vai se juntar com outras estruturas, com proteínas chamadas de histonas, e vai formar um filamento mais complexo do que somente o filamento de DNA. Isso daí a gente chama de cromatina. Aqui eu mostrei para vocês a organização e a estrutura da cromatina. Desde a nossa fita de DNA, passando por uma forma um pouco mais complexa. Se você reparar, eu dei um zoom aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de octâmeros de histona. O que são octâmeros de histona? Histonas são as proteínas que vão estar relacionados à condensação do DNA. Então eu pego esse filamento de DNA e dou 2 voltinhas ao redor de cada octâmero de histona. A essa estrutura eu chamo de nucleossomos, beleza? A cada histona que eu tenho, octâmero de histona, com 2 voltinhas do filamento de DNA ao redor desse octâmero de histona, eu chamo de nucleossomo. Então repara que eu estou como se estivesse pegando um carretel e uma linha e enrolando gradativamente essa linha no carretel. Até o momento que eu vou ter vários carretéis bem próximos um dos outros, com a linha toda enrolada ali. A essa estrutura aqui eu chamo de solenoide. Como assim, Nicolas? Eu estou espiralizando, eu estou enrolando cada vez mais o meu filamento de DNA nesses octâmeros de histona, até um ponto que eu vou ter uma estrutura chamada de solenoide. Vai começar a formar uma espécie de filamento mais complexo, beleza? Aí eu vou enxergar algo mais ou menos assim. Então reparem que eu estou dando um zoom. Se eu der um zoom nesse pedacinho aqui e ampliar essa imagem, eu encontro uma estrutura mais ou menos assim, onde eu consigo identificar que essas partezinhas aqui são as minhas histonas, beleza? E esse meu filamento aqui é o DNA, beleza? Se eu der um zoom numa porção dessa daqui do solenoide, eu vou ver isso daqui, ó. Que aqui eu percebo nitidamente as nossas histonas e o filamento de DNA. Se eu der um zoom no filamento de DNA, eu encontro isso daqui, que é aquela visão que eu tentei fazer mal e porcamente aqui, da dupla hélice espiralizada ali, 2 fitas em espiral, né? Tranquilo até aqui? Então, o que eu estou mostrando para vocês são níveis de organização e estrutura da cromatina. Nicolas, até aqui eu tenho cromatina? Não. Aqui eu começo a condensar a fita de DNA, formei nucleossomos, condensei mais, formei solenoides, condensei mais, formei cromonema. Se eu condensar mais o cromonema, eu formo a cromatina. E repare aqui, ó, que eu tenho porções fininhas e porções mais condensadas dessa minha cromatina, beleza? Essas porções aqui que não estão condensadas, a gente chama de
cromatina. Eu quer dizer verdadeiro, beleza? Então aqui eu tenho uma eucromatina, ou uma cromatina verdadeira. Já essa outra porção aqui, ó, que está completamente condensada, a gente chama de heterocromatina. O que é uma heterocromatina? A heterocromatina é a porção da cromatina que não é funcional. Eucromatina é a porção não espiralizada, que é a porção ativa, que é a porção funcional, beleza? Heterocromatina é a porção condensada, é a porção que não é funcional. Como assim, Nicolas? Funcional, não funcional? Essa porção aqui, imagina o seguinte, se eu quiser que vocês entendam leiam um texto, se eu pegar a folha e amassar toda essa folha, fizer uma bola com essa folha, e eu falar para vocês, leiam um texto. Com a folha toda amassada, toda dobrada, vocês não conseguem ler aquela informação. Quando eu falo de DNA, de cromatina, eu estou falando a mesma coisa. A porção condensada não consegue ser transcrita para RNA, porque as enzimas não conseguem ler essa porção. Já essa porção que está esticadinha, que não está condensada, ela consegue ser transcrita normalmente. Beleza? Por isso, eucromatina é região funcional, é região não condensada, é região ativa, que expressa informação, e heterocromatina é região não funcional, é região que não expressa informação porque ela não consegue ser lida para transcrever em RNA. Beleza? E por último, é a nossa etapa de maior condensação do nosso DNA. Repare que eu estou falando de um nível de condensação. Comecei a espiralizar, aumentei a espiralização, aumentei ainda mais, cheguei num nível quase totalmente espiralizado, aqui 100% condensado, 100% espiralizado. É a forma de maior compactação do meu DNA. E ela vai estar presente somente durante o período da divisão celular. Em períodos que a nossa célula não está se dividindo, o nosso DNA está na forma de cromatina, com porções de eucromatina e porções de heterocromatina. Beleza, galera? Não vou me estender, vou fechar essa aula aqui. Fica como módulo 2 aí e continuo numa próxima aula. Valeu? Grande abraço e bons estudos!